Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã de estudo, uma manhã abençoada. Como é bom aprender da palavra do Senhor, né? Buscar conhecimento. É isso aí. Vamos fazer uma oração para começar. Hoje nós vamos ler o capítulo 20. Bom dia, irmã Terezinha, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Pronto, tá tudo certo por aqui. Bom dia, irmã Damiana. Vamos orar? Enquanto os outros vão entrando, vamos orar para que o Senhor possa, mais uma manhã, nos abençoar com a palavra dele. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor por mais uma manhã de leitura da palavra do Senhor, desse devocional onde nós estamos buscando o conhecimento da verdade dentro do que está escrito na palavra do Senhor. Eu consagro ao Senhor esse ministério e declaro que o Senhor tem total liberdade de agir nele, agir sobre a minha vida e através da minha vida, para que não seja eu a falar, mas sim o Espírito Santo de Deus a trazer a palavra e a verdade. Esse é o desejo do meu coração, Senhor. Peço que o Senhor abençoe a todos que participarem do estudo dessa manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor possa levar o seu amor e a sua paz no lar de cada um dos que estiverem aqui presente. Proteja, Senhor, a nossa família. Eu repreendo todo espírito de distração. Eu repreendo todo espírito de incredulidade no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então vamos estudar hoje, né? Capítulo 20. O livro de Lucas vai trazer para nós sobre autoridade, sinceridade e o verdadeiro reino. Esse capítulo é quando Jesus é confrontado. Na verdade, ele sempre é confrontado, né? Mas traz que Jesus é confrontado pelos líderes religiosos sobre sua autoridade, né? Ele é confrontado assim de perguntas e aí é onde Jesus entra contando parábolas, né, contra eles. Então eles vêm, ataca e Jesus contra-ataca falando em parábolas, ensinando sobre tributos, falando sobre a ressurreição e revelando também o perigo da hipocrisia daquele povo, né? Então vamos ver. Do 1 ao 8, nós vamos ler sobre a autoridade de Jesus, que ela é questionada, quando diz assim, ó: certo dia, Jesus estava no pátio do templo, ensinando o povo e anunciando o evangelho. Então, chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com alguns líderes do povo, e perguntaram: diga para nós, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? E Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam. Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: o que é que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, essa multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta. Por isso eles responderam: nós não sabemos quem deu autoridade a João Batista. E Jesus disse: pois então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Então aqui, eles mais uma vez ali, né, confrontando Jesus, querendo sempre colocar ele em uma situação ali onde ele pudesse cair em erro para que eles pudessem prendê-lo, né, julgando. Mas Jesus sempre com muita sabedoria, Jesus
responde para eles da mesma maneira. Então, se vocês também não sabem responder, eu também não vou responder para vocês com que autoridade faça essas coisas. Porque, na verdade, eles se recusaram, né? Eles se recusaram a responder para Jesus. Por quê? Porque eles sempre pensando em estratégias de fazer uma armadilha. Eles não queriam se comprometer. Então, Jesus também não responde. Então, aqui nós vemos o quê? Que quem rejeita a verdade perde a capacidade de entender mais de Deus. Olha que forte. Quem rejeita a verdade perde a capacidade de entender mais sobre Deus. Então, a autoridade de Jesus, ela é divina e não precisa ser legitimada pelos homens. Não, é divina, tá? Então, nós precisamos sempre estar abertos para reconhecer a autoridade de Cristo. Nós precisamos estar com o coração aberto, com a mente aberta, orar por isso, pedir sabedoria. Nós não devemos tentar ficar justificando a nossa própria vontade. Nós precisamos estar abertos para reconhecer a autoridade de Jesus, tá bom? Então, quando nós aceitamos a verdade, nós estamos dando o primeiro passo para o nosso crescimento espiritual. Então, aceita a verdade, pronto. Esse é o primeiro passo que você dá para o seu crescimento, né, espiritual. Então, humildade, reconhecimento de que nós somos totalmente dependentes de Deus. É isso que nós precisamos ter. Esse é o nosso primeiro passo, tá bom? Agora aqui do versículo 9 ao 19 vai trazer para nós sobre a parábola dos lavradores maus. Quando diz assim, ó. Depois Jesus contou essa parábola para o povo. Certo homem fez uma plantação de uvas, arrendou-a para uns lavradores e depois foi viajar, ficando fora por muito tempo. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou um empregado para receber a sua parte. Os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou outro empregado, mas eles também bateram nele e depois o trataram de modo vergonhoso e o mandaram de volta sem nada. Então ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também bateram nele e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou: o que eu vou fazer? Já sei. Vou mandar o meu filho querido. Tenho certeza de que vão respeitá-lo. Mas, quando os lavradores viram o filho, disseram: esse é o filho do dono? Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então eles jogaram o filho para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora? O que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros lavradores. Então as pessoas que estavam ouvindo disseram: que Deus não permita que isso aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse: as Escrituras Sagradas afirmam: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Glórias a Jesus pela palavra. Então aqui o que nós lemos, o que nós entendemos? Então havia um homem que tinha uma vinha. E esse homem, então, ele arrenda ali a lavradores, certo? E vai viajar. No tempo certo da colheita, ele manda, então, que os servos voltem até o plantio, né, até a vinha, acreditando que ali os servos dele vão pegar a parte que lhe cabe a ele, como dono, e tá tudo certo. É isso que o dono daquela terra imagina que os lavradores vão fazer. Mas eles fazem o quê? Os lavradores espancam os servos. Isso se repete por 3 vezes, até que ele então pensa: vou enviar o meu filho.
Porque sendo meu filho, ele vai ser respeitado pelos lavradores. Os lavradores vão respeitá-lo. Só que os lavradores não respeitam nem o filho dele. E eles também rejeitam o filho do dono das terras. E mata o filho do dono daquelas terras. Então Jesus faz que revelação aqui nessa parábola? Jesus revela que o reino seria tirado dos maus líderes e entregue a outros de menor posição. É isso que ele traz aqui. Então, essa comparação aqui, o dono aqui dessas terras é o nosso Deus. E o filho enviado é Jesus, que eles rejeitam e matam. Por quê? Porque ele é o dono de tudo. E os lavradores não aceitam. Não, ele vai tomar tudo que a gente tem. Então aqui compara-se com os fariseus? Não, ele sabe mais que nós. Ele expulsa demônios que a gente não consegue expulsar. Ele faz curas que a gente não consegue curar. Ele vai tomar o nosso lugar. Nós vamos perder a nossa posição. Não, a gente tem que matar ele. Entende? A parábola que Jesus usa para comparar ao que estava acontecendo e o que iria acontecer no final, como Jesus é sábio, né? Nós devemos sempre orar pedindo a sabedoria dele na nossa vida. Sempre, 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 sempre. Que maravilhoso isso. E nós recebemos todas as vezes que nós oramos por sabedoria. E a nossa oração for de verdade, genuína, o Senhor derrama. Sempre, sempre. Não parem de pedir, continuem pedindo. Aqui nesse trecho sobre esses lavradores, nós aprendemos que Deus é paciente. Ele é paciente. Mas o que a rebeldia traz? A rebeldia das pessoas, ela traz um juízo, um julgamento. A rebeldia contínua. Sabe que a pessoa não quer mudar e ela é rebelde mesmo, e aí ela tem um orgulho que deixa ela cega espiritualmente. Então, isso traz um juízo ali, um julgamento. As pessoas vão ser julgadas. Deus, ele sempre vai ser paciente. Rejeitar o filho é rejeitar o próprio Deus. Nós já lemos sobre isso. Várias passagens nós já lemos sobre isso. Rejeitar Jesus é rejeitar o próprio Deus. Se nós temos vergonha de Cristo, ele também vai se envergonhar no dia do juízo de falar de você, de falar de nós para Deus. Olha como isso é forte. Então, hoje, nós temos dado os frutos que Deus espera? Nós estamos gerando os frutos que Ele espera? Ou nós estamos resistindo ao seu chamado? Nosso coração tem que estar aberto, receptivo sempre, entregue ali no altar do Senhor, rendidos. Nós nunca podemos esquecer que rejeitar a autoridade de Jesus, nós estamos rejeitando o próprio Deus, que é aquele que nos criou, que é o nosso Pai. Que é o nosso Pai que quando nós precisamos chorar, que nós precisamos de um consolo ali maior, é só Ele que pode nos dar. É só Ele que pode nos tratar. É só Ele que pode colocar o caminho certo na hora certa na nossa vida. Entende? Aqui no final, quando Jesus diz assim, ó, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas, ele está falando dele. Dizendo em parábolas, ele está falando dele. Ele é a pedra mais importante que as pessoas rejeitaram. Que aqui no caso ele usou os construtores. O construtor não quis usar essa pedra porque teve os seus motivos lá, pessoais, ignorantes, não quis usar a pedra. É a pedra mais importante. E ele continua, quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa virará pó. Então, aqui Jesus está dizendo, reconheçam a minha autoridade, reconheçam a minha santidade, reconheçam que eu sou o Filho de Deus.
Aleluia. Agora do versículo 20, 19, né? Até o 26, vai trazer para nós a pergunta sobre os impostos, que foi a questão do tributo a César, que questionaram a Jesus também. Quando diz assim, ó: os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola e queriam prendê-lo ali mesmo, porém tinha medo do povo. Então o versículo 19 traz para a gente que é a confirmação do que eu acabei de falar, tá bom? Os sacerdotes, eles sabiam que Jesus estava falando deles, usando essa parábola que Jesus usou. Versículo 20. Então começaram a vigiar Jesus. Pagaram alguns homens para fazerem perguntas a ele. Olha que situação. Olha que ponto chegavam os mestres da lei e os fariseus por medo de perder a posição, o lugar, medo de perder o cargo, porque eles viam que Jesus tinha uma autoridade que eles não tinham. Eles deviam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova contra Jesus. Assim, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes teriam uma desculpa para o prender e entregar nas mãos do governador romano. Esses homens perguntaram, esses homens que são os homens que estão sendo pagos pelos mestres da lei, tá? Que estavam infiltrados ali. Até parece que eles enganavam Jesus, né? Mas Jesus sabia de todas as coisas. Mestre, sabemos que aquilo que o Senhor diz e ensina é certo. Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a má intenção deles e disse: tragam aqui uma moeda. De quem são o nome e a cara que estão gravados nessa moeda? São do imperador, respondeu eles. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador. Em algumas traduções está escrito é de César, porque era o nome do imperador, tá? E aí, então, em outras traduções está escrito dê a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo. Por isso ficaram calados, admirados com a resposta dele. Então eles tentaram pegar Jesus aqui em uma armadilha, perguntando se era lícito pagarem os tributos a César, que era o governador. Então Jesus faz o quê? Pede uma nota ali da moeda. Hoje existe moeda no nosso dinheiro, mas é mais dinheiro papel, né? Que as pessoas usam. Naquele caso, naquela época, era moeda. Então Jesus pede uma moeda, mostra para eles e pergunta: de quem é o nome que está aqui? Ah, é o nome de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, Jesus aqui, ele ensina o princípio da responsabilidade cívica e da fidelidade espiritual também. Nossa fidelidade espiritual com Deus. O que ele fala aqui? Que nós devemos honrar as autoridades, nós devemos honrar as nossas autoridades até hoje. Mas a nossa lealdade final é com Deus. Dar a Deus o que é de Deus. É isso que nós precisamos entender. Então, nós estamos sendo responsáveis como cidadãos? Estamos sendo fiéis como cristãos a Deus? Nós estamos sabendo separar as coisas? Porque saber separar as coisas é sinal de sabedoria espiritual. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor nosso Deus e nós precisamos também honrar as nossas responsabilidades cívicas diante dos impostos, dos tributos, sempre, tá bom? Tudo que nós fazemos de errado nesse mundo, tudo que nós fazemos desobedecendo às leis do mundo, nós estamos dando legalidade aos demônios para agir na nossa vida e nos destruir contra aquilo.
Por isso é tão importante nós vivermos em obediência ao Senhor e também cumprindo as leis do homem, as leis da terra. Tá bom? Porque tudo que nós fazemos aqui, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então nós precisamos observar o que é que nós estamos fazendo aqui. Porque nós podemos enganar os homens, mas a Deus nunca. Nunca nós vamos conseguir enganar Deus. Deus vê e sabe de todas as coisas que nós fazemos e até de todas as nossas intenções. Tá? Agora do versículo 20, o que é a Deus? O que mais nós temos que dar a Deus quando fala aqui antes da gente ir para o próximo? Nós temos que dar a Deus o nosso tempo, a nossa oração, o nosso amor, o nosso respeito, louvor, adoração, jejum, tempo de intimidade com Ele, cuidado no nosso posicionamento ao que nós estamos oferecendo a Ele, tá? É isso que nós devemos dar a Deus. Obrigado, Jesus. Agora, do 27 ao 40, vai trazer sobre a pergunta sobre a ressurreição. Uma questão, né? Versículo 27 diz assim: alguns saduceus, os quais afirmaram que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos, o mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva e depois o terceiro, e assim a mesma coisa aconteceu com os 7 irmãos. Isso é, todos morreram sem deixar filhos. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. E Jesus respondeu: nessa vida os homens e as mulheres casam. Mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Aí alguns mestres da lei disseram: boa resposta, mestre. E não tinham coragem de lhe fazer mais perguntas. Então, ali, aqueles saduceus que não acreditavam na ressurreição apresentam um caso hipotético ali, para tentar confundir Jesus. Olha que mente de imundo que eles têm, né? Tentar confundir Jesus. E Jesus ensina que na ressurreição não haverá casamento. No reino dos céus, né? No reino de Deus não haverá casamento. E que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Por quê que ele afirma isso? Porque aqui, quando ele traz aqui, quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele escreve que o Senhor é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele é Deus, ele não foi Deus. Ah, ele foi Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não, ele é Deus. Então aqui existe uma afirmação mostrando que Deus é Deus dos vivos e que então Abraão, Isaque e Jacó estão vivos porque eles ressuscitaram no reino de Deus. Entendeu? Ele ensina que na ressurreição não haverá casamento, que isso fique bem claro para nós. Os mortos já estarão lançados no fogo eterno. Então Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos. Os mortos não subirão. Os mortos serão lançados no fogo eterno, tá? Então a vida eterna, ela é real e diferente da vida atual. Deus é Deus de vida
viver com Ele é a esperança suprema na nossa vida. Todos, sem distinção, amaremos uns aos outros, assim como os anjos. É isso que a palavra de Deus traz. Então nós precisamos viver como quem espera a ressurreição. É assim que nós precisamos viver. Esperando que cada um de nós chegue no reino dos vivos. Que nós possamos receber a nossa salvação. Em nome de Jesus. A nossa fé, ela precisa estar enraizada na vida eterna. Nós precisamos buscar e gerar essa fé todos os dias na presença do Senhor. Tá bom? Em nome de Jesus. Do versículo 41 ao 44 agora vai falar sobre a pergunta sobre o Messias. Olha só o que diz aqui. Em seguida, Jesus perguntou a eles, Jesus está perguntando para eles, como se pode dizer que o Messias é descendente de Davi? Pois o próprio Davi diz assim, no livro de Salmos: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Versículo 44. Se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? O que Jesus diz aqui? O que Jesus nos traz? Ele revela que o Messias é mais do que um descendente humano. O Messias é mais do que um descendente humano. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. É isso que Jesus diz. O Messias é um Deus encarnado. Não apenas um herói humano. Não. Jesus não é um herói humano. Jesus desafia os nossos conceitos limitados sobre quem ele é, quando ele traz essa parte aqui do Evangelho. Então nós precisamos buscar manter uma mente no reino para conhecer o amor de Jesus e a misericórdia de Deus. Nós precisamos buscar essa mente no reino. Tá bom? Jesus, ele foi concebido através do Espírito Santo. Ele não foi concebido pelo ato normal entre um homem e uma mulher. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então, por isso, aqui ele traz aqui, pois o próprio Davi diz no livro de Salmos. Então, tá lá em Salmos. O Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito. Então, Deus disse ao meu Senhor. Então, Deus pediu para quem sentar do lado direito dele? Quem está sentado ao lado direito de Deus? É Jesus. Olha só como que a nossa mente precisa ser expandida diante da verdade da palavra de Deus. Até quando? Sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. É isso que está escrito em Salmos. Entende? E Jesus ainda nem tinha vindo. Porque Salmos está no Antigo Testamento. Entendeu? Reconhecemos Jesus? Nós precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor soberano. Amá-lo, respeitá-lo, buscar ajuda nele, buscar o conhecimento e a verdade da palavra. Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Amando ele, respeitando ele, dando a ele toda a honra que nós devemos dar, nós não estamos reconhecendo ele só como um bom mestre, porque ele não é só um bom mestre, ele é muito mais do que isso. Ele é o nosso Salvador.
Jesus é o nosso Salvador. Então, quando nós vemos Jesus como Ele é, a nossa fé muda. Quando nós aprendemos a olhar para Jesus como Ele é, a nossa fé muda completamente. Porque o nosso coração começa a transbordar o amor dele. Ele nos visita de tal forma que nós somos totalmente preenchidas pelo amor, pela paz que ele traz. Pela mente calma e não com pensamentos acelerados. Antes de tomarmos decisão, o amor dele nos constrange a nos lembrar, me consulta. Ora, deixa eu te guiar, deixa eu te direcionar. Essa fé que nos posiciona na presença de Jesus. Ele não é só um bom mestre, não. Ele é Jesus, o nosso Salvador. Outro dia, eu passei por um procedimento que me trouxe um tanto de dor física. E aí, eu conversando com um dos meus filhos, aí ele disse assim, mas mãe, pensa que a dor de Jesus foi muito maior. Ele acabou comigo ali. Entende? E é verdade. Então, na hora, quando nós nos lembramos do amor de Jesus por nós nos tornamos fortes na fé. E aí a gente deixa de ser mole. A gente deixa de querer ser vítima de muitas vezes uma dor tão pequena comparada ao que Jesus passou. E o que a gente precisa? A gente precisa superar, se levantar, buscar a recuperação o mais rápido possível. Como que busca uma recuperação hoje de qualquer situação de dor? Fazendo o que tem que ser feito, não é? Se você passa por uma cirurgia, o que você tem que fazer para se recuperar logo? Ficar quieta, fazer repouso, tomar os remédios e esperar o tempo do seu corpo reagir. Porque se você agir com teimosia, e não cumprir o repouso, vai inflamar, vai demorar para fechar, a dor vai ficar por mais tempo. Então você vê que até para uma recuperação diante de uma cirurgia ou de uma doença, você atrasa o seu processo para você ficar boa logo? Então, nós precisamos enxergar que a obediência, diante de tudo, só traz progresso. A obediência acelera os nossos milagres. Se um empregado não é obediente às ordens de um patrão, ele é mandado embora. Vai ser mandado embora. Vai atrasar o processo. Vai ficar em sofrimento. Vai entrar em dificuldade financeira. Então, você entende que para tudo, se um filho desobedece o pai ou a mãe, os pais vai botar de castigo. Vai trazer o quê? Sofrimento. Sentimento de que está sendo injustiçado. Mas será que está sendo injustiçado mesmo? Então, muitas vezes, nós precisamos entender que nós precisamos ser obedientes em tudo. Em todas as coisas, a obediência sempre vai nos colocar diante dos nossos milagres de uma maneira mais rápida. Se você sabe que as horas do seu dia precisam ser melhor aproveitadas, você tem consciência que você não está usando as horas do seu dia como ela deve ser usada para que você flua mais em alguma área da tua vida. E você continua desperdiçando o seu dia com moleza, com preguiça, com coisas que não te acrescentam, vai atrasar o teu crescimento financeiro, profissional, pessoal. E os dias estão passando. Então, quando você é obediente em organização, quando você é obediente em disciplina, você flui, você voa, vai mais rápido. Por isso a obediência, a disciplina é um dos princípios. Porque faz você ir mais rápido, faz você
receber os milagres de Deus, viver os milagres do Senhor. Amém? Que essa casa, como eu disse ontem, né, que é o nosso corpo, que essa casa possa ser de verdade organizada. Que nós possamos organizar essa casa. Porque casa bagunçada não tem espaço para viver o que Deus quer que a gente vive. Não tem espaço. Nós precisamos olhar tudo ao redor. Tudo. Como eu disse ontem, comece organizando a casa. Tanto a casa, seu corpo, como a sua própria casa. Comece a organizar. É desesperado, dá desânimo você chegar na sua casa e ver ela desorganizada, bagunçada. Desanima. Aí você olha para as coisas, tá tudo remendado. Tem coisa ali que você não usa mais, tá guardando para quê? Tem 25 potes de sorvete guardado. Para que guardar os 25 potes? Você vai usar os 25 de uma vez? Se você for usar os 25 de uma vez, tudo bem. Mas se você vai usar no máximo 5 de uma vez ali durante a semana, então guarda só 5. Entende? Para que ficar acumulando coisas? Isso não é bom. Guardar coisas quebradas retrata o mundo espiritual que está regendo ali naquele espaço. Presta atenção como que está a sua casa física onde você mora. Deus é um Deus de ordem. Então, se não está havendo ordem no ambiente que você mora, ele não consegue agir, ele não consegue operar. Obrigada, Jesus. Se por um resquício de segundo o Senhor permitisse que cada um de nós pudéssemos ver o mundo espiritual, não existiria tanta bagunça nas casas das pessoas. Obrigada, Jesus. Vamos continuar a leitura. Guardem isso, vocês precisam manter a casa de vocês em ordem. Tanto a casa física como o corpo de vocês, tá bom? Até me perdi. Vocês acreditam? O Espírito Santo, ele vem como um vento suave. É assim que ele age. E quando nós damos total liberdade para agir, é isso que ele faz. Então vamos lá. Agora do versículo 45. Achei. Jesus e os mestres da lei. Do 45 ao 47, que fala sobre a advertência contra os escribas, quando diz assim, ó. O povo todo estava escutando, e Jesus disse aos discípulos: cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar capas compridas e de serem cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra e nas sinagogas os melhores lugares nos banquetes. Depois exploram as viúvas e roubam os seus bens. E para disfarçar, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Então, Jesus aqui, ele está falando sobre o quê? Ele está advertindo sobre os escribas que gostam de status, mas exploram as viúvas. E ainda, na hora da exploração, fazem longas orações ali, para disfarçar o que eles estão fazendo. Misericórdia, né? Meu Deus. Jesus retrata aqui que a hipocrisia religiosa é grave. É grave a hipocrisia religiosa. É uma coisa grave aos olhos de Deus. Deus está vendo tudo. Pode estar pegando coisa e enfiando por debaixo dos panos ali comprido que eles usavam, mas Deus estava vendo tudo. A aparência sem verdade é condenável aos olhos de Deus. A coisa mais gostosa que tem é quando você chegar num nível
que você vai orar em um momento de oração seu e você consegue sentir que tudo que você está colocando ali, você está gerando em verdade. E aí você, quando se posiciona para orar por alguém, você sente a mesma coisa. É maravilhoso quando você percebe que você está, através de uma oração, você está transparecendo ali a verdade do que você realmente está sentindo. E aí isso também acontece diante de uma conversa. Quando você está diante de uma pessoa e você está conversando com ela e você está ouvindo ali para buscar, através de um direcionamento na palavra, instruir aquela pessoa a não errar, a se posicionar de uma forma diferente. E aí você começa a sentir assim, Jesus, obrigado. Obrigada, Jesus, o Senhor está me posicionando, o Senhor está me auxiliando. Tudo que eu estou retratando aqui não está havendo mentira. E aí você começa a sentir o amor ali do Senhor operando através da sua vida naquela hora. E isso é lindo. E se ainda não aconteceu com você, vai começar a acontecer. Em nome de Jesus. E vai ser maravilhoso demais o que Deus vai fazer na tua vida. Então a reflexão aqui para essa parte, quando Jesus retrata sobre a hipocrisia religiosa, é que nós precisamos sempre buscar viver uma fé verdadeira e sincera. Quantas vezes nós estamos repetindo isso que Jesus pede, né? Precisamos gerar e viver uma fé verdadeira e sincera. Uma fé verdadeira e sincera para agradar a quem? A Deus e não aos homens. Nós estamos aqui para agradar a Deus e não agradar os homens. Aí quem está aqui hoje pela primeira vez vai pensar, uai, mas eu tenho que agradar os homens. Não. Você tem que respeitar as pessoas e amar as pessoas. E não agradá-las. Agradar, você tem que agradar somente a Deus. Porque você nunca vai conseguir agradar as pessoas. Porque as pessoas, elas são ingratas. As pessoas sempre vão demonstrar ingratidão. As pessoas nos amam até que a gente faça o que elas querem que a gente faça. Eu já passei por isso. Muitas vezes. No meu lado pessoal, no meu lado humano e no meu lado como pastora. Entende? As pessoas, elas passam a ser ingrata quando você não concorda com o que elas querem que você diz. Quando elas não concordam que você não quer fazer o que elas querem que você faça. E você precisa entender que quando você começa a viver essa fé verdadeira, você não vai mais querer fazer o que as pessoas querem que você faça. Porque você não vai mais viver para agradar as pessoas, e sim você vai viver para agradar a Deus. E quando a pessoa te perguntar, mas aí você acha que eu estou errada também? Isso já aconteceu comigo. Aconteceu comigo no atendimento. Você acha que eu estou errada também? Sim, eu acho. Você está errada. E a pessoa não aceitou. Não aceita. As pessoas não aceitam. As pessoas querem que você concorde que ela está certa. Não, e você não vai concordar. Por quê? Porque você sabe que o que a pessoa está fazendo está errado. Então, quando você começa a colocar, agradar a Deus em primeiro lugar, porque a fé que você tem precisa te colocar num posicionamento de verdade, as pessoas não vão se agradar com você. E tudo bem, a gente não está aqui para agradar as pessoas. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Nós precisamos amar as pessoas, respeitar as pessoas e procurar ajudar elas da melhor forma possível. Como? Na verdade. Dentro da verdade e não sobre os seus sentimentos ou sobre o que você acha. Não. Não é sobre o que você acha, porque não é a tua opinião que é importante para a pessoa. O que é importante para a pessoa é o que ela deve viver diante da palavra de Deus, que é a verdade. Eu acho que você deve fazer. Não, você não acha nada.
Todas as vezes que nós formos dar um conselho ou orientar alguma pessoa, nós precisamos orientar essa pessoa dentro do que está escrito. Nossa, mas eu não vou saber fazer isso porque eu não conheço a Bíblia. Não tem problema, procura no Google. O Google vai te ajudar demais. Então tá, então uma amiga pediu um conselho para você sobre alguma coisa que aconteceu na vida dela. Vamos dizer sobre a ingratidão. Pronto. Aí você coloca no Google lá, versículo sobre a ingratidão. Ele vai te dar um monte. Aí você vai ler antes de ir, e aí você vai lá e fala, olha, é assim mesmo. Por que nós nos decepcionamos com as pessoas? Porque nós não devemos confiar nas pessoas, nós não devemos esperar nada em troca das pessoas, nós não devemos esperar que as pessoas retribuam para a gente alguma coisa, porque elas não vão retribuir da mesma forma. Quem confia em Jesus não vai ficar esperando as pessoas retribuir nada para a gente, porque elas não vão fazer isso. Esquece. Entende que quando você vai dar um conselho para alguém no que está escrito, não é você que está falando, é a palavra de Deus. E aí, se a pessoa ainda assim continuar por ignorância, por orgulho, não querendo aceitar o que está sendo dito, você não vai ficar ofendida. Por que você não vai ficar ofendida? Porque não é o que você acha, é o que a palavra de Deus está falando. Então, se a pessoa não quer colocar dentro dela o que a palavra de Deus está falando, não é você que vai convencer ela, é o Espírito Santo. Por que você vai ficar ofendida se não é você que está falando, é a palavra de Deus? Presta atenção. Quando você está cheia de Deus, não tem espaço para você ser ofendida. Tem espaço. Zero espaço. Zero espaço. Quando você está cheia de Deus, você não carrega mágoa, porque não tem espaço. Você não carrega orgulho para ser ferida. Você não carrega egoísmo. Você não carrega nada disso que não é de Deus. Não tem espaço. Por quê? Porque todo o teu ser está cheio do amor de Deus. Então eu vou repetir. Se você continua com magoinha, se alguém fala alguma coisa que te ofende, você precisa ser curada, você precisa buscar ajuda, precisa ser tratada. Porque você só cata uma ofensa quando tem uma ferida aí que tá te, cutucando a ferida. E essa ferida tem que ser selada com o sangue do Cordeiro. Como? Através de oração, através de direcionamento, através de libertação, de declaração, quebrando decretos, quebrando maldições, até a 12ª geração, se for preciso, liberando perdão para as pessoas. Entende? Precisa de ajuda, busca quem pode te ajudar. Mas busca quem pode te ajudar falando da verdade da palavra. Como que você pode buscar conselho sobre educação de filhos para uma amiga que os filhos dela tá tudo bagunçado? Vigia. Como que vai pedir um conselho sobre casamento se o casamento daquela pessoa não é um exemplo para te dar? Não tem como. Qual a estrutura espiritual equilibrada que aquela pessoa tem para te dar? Nenhuma. Vai pedir conselho para uma pessoa sem estrutura sobre o casamento, ela vai falar, larga isso aí, vai buscar outro, misericórdia. As coisas não é assim que funciona, não. Precisa entender o que está acontecendo. Precisa orar, precisa se direcionar, buscar orientação, buscar ajuda. Em nome de Jesus, busquem ajuda. Tem muitas pessoas que estão prontas para oferecer ajuda. De verdade, tem muita gente pronta para oferecer ajuda. Tem na sua igreja, pode ter na tua comunidade. Tem pessoas que pode te ajudar que você nunca nem conheceu. Busquem ajuda. Não tenham vergonha. Busquem ajuda. Uma simples mensagem. Quantas vezes eu busquei uma resposta, às vezes de uma live que eu estava assistindo,
E ali alguma coisa que eu ouvi me incomodou de forma que eu queria só entender um pouco mais do que estava sendo dito ali, para eu me posicionar diante daquela situação. E aí, eu escrevi lá, nas mensagens no privado, e eu mandei a resposta. Ah, a pessoa era importante? Sim, a pessoa é importante. Mas ela demorou para responder, mas ela respondeu. Entende? Então a gente pode buscar ajuda de pessoas também. E se algum dia você buscar a resposta de alguém que não te responda, então busque outra pessoa. Mas não deixe de buscar ajuda. Tem muitas pessoas ajudando de maneira gratuita, sem cobrar nada. Porque são vasos do Senhor que estão ali prontos para te ajudar, para estender a mão, para orar com você, junto com você. Busquem ajuda. Se você está ficando magoado com coisas que estão acontecendo, você precisa de ajuda, precisa ser curado, precisa de oração, precisa de alguém que ora com você para te dar força, para te fortalecer, para te posicionar, para ajudar você a enxergar que aquilo que você está fazendo não é bom. E aí você começa a mudar um pouquinho, e aí você vê que aquele pouquinho que você mudou já fez toda a diferença. Tá? Nós precisamos aceitar a verdade para que o nosso coração esteja aberto, para que Deus se revele para nós todos os dias, porque Ele se revela todos os dias. Deus espera que cada uma de nós possamos gerar frutos. Nós não podemos rejeitar Jesus. Rejeitar Jesus traz condenação, e essa condenação pode ser eterna. Precisamos vigiar. Nós devemos ser responsáveis como cidadãos, com as nossas responsabilidades cívicas, e nós também precisamos ser responsáveis e fiéis com Deus. Nós precisamos entender e acreditar que a ressurreição é real e muda a nossa perspectiva de vida, muda o nosso posicionamento, a nossa conduta. Nos coloca num posicionamento de obediência, de desejar viver em obediência, cuidando do que sai da nossa boca. A nossa boca precisa abençoar mais do que amaldiçoar. Você não deve se amaldiçoar. Para que se amaldiçoar? Por que você está se maltratando? É como se você pegasse um chicote todo dia e ficar chicoteando as suas costas. Por que você está fazendo isso com você? Por que você se chama de feia? Por que você fala que você não é bom no que você faz? Por que você fala que você não pode, que você não consegue? Por quê? Sabia que você pode estar fazendo isso por conta de palavras de maldição lançadas na sua vida, na sua infância, na sua adolescência? Vinda de pais, de parentes. Ah, você não presta. Você nunca vai conseguir nada. Isso não é para você. Você é um fraco. Você é feio. Palavras de maldição lançadas sobre a sua vida. Deus te vê assim? Por acaso é assim que Deus te vê, igual as pessoas falam? Ou falaram um dia? Claro que não. Por que você está pegando rótulo que as pessoas jogou na sua vida? Por que cada rótulo que as pessoas falam você cola? Como se fosse etiqueta em você. Arranca tudo essas etiquetas de rótulo da tua vida. Precisa quebrar todas as palavras malditas sobre a tua vida que um dia alguém lançou. Até que você não consiga quem te ajuda, faça você mesmo na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu anulo agora toda palavra de maldição lançada sobre a minha vida. E aí toda palavra que você se lembrar, você começa a anular.
Mas é em nome de Jesus, tá? Que você tem que falar. Eu anulo agora, em nome de Jesus, tudo que um dia os meus pais disseram contra a minha vida. Que eu ia ser pobre, que eu nunca ia conseguir nada. Eu anulo em nome de Jesus. Eu anulo quando a minha mãe disse que eu era feia. Eu anulo quando me chamaram disso. E começa a anular. Em nome de Jesus, começa a anular essas palavras lançadas sobre a sua vida para você tirar essas legalidades da mão de Satanás. Porque essas palavras estão escritas no livro de Satanás e ele fica te atormentando. Ele pega o livro dele e ele fica te atormentando com essas palavras de maldição. Tira essa legalidade das mãos dos demônios. Você entende porque é tão importante buscar a ajuda de quem pode te ajudar? Ó, eu ajudo pessoas com amor. Eu sou só um vaso. Eu sou só uma filha de Deus. Eu não faço nada. Eu só abro a minha boca e deixo Deus usar. E eu não cobro nada por isso, porque Deus não me deixa cobrar nada por isso. Todo atendimento que eu faço para ajudar as pessoas é porque o meu coração derrama de amor. Ele vibra de alegria de ver cada uma das pessoas sendo ajudadas. Então, se você está aqui e precisa de ajuda, manda mensagem para eu te ajudar. O que pode acontecer é eu dizer para você, olha, eu preciso de primeiro liberar alguém para te encaixar, porque eu tô sem horário. Né? Porque eu trabalho para Cristo, sim, eu trabalho para Jesus o tempo todo. Mas eu também tenho a minha vida. Eu sou mãe, nós temos uma empresa com funcionários. Eu sou a Kelly, que também precisa de cuidados. Então, existe uma vida em volta da pastora que trabalha para Jesus. Mas o que eu quero deixar para vocês é que vocês busquem ajuda, busquem direcionamento, entende? Não fiquem sozinhas, não fiquem se sentindo sozinhas no escuro, não se sintam sozinhas. É maravilhoso o que o Espírito Santo faz quando você se rende e busca ajuda, porque quando você busca ajuda, você abre o teu coração, você abre e diz, vem Jesus, me enche. Eu quero sentir isso que eu ouço e que eu nunca senti. E é verdade, sim, que tem pessoas que têm dificuldade de conseguir sozinha. Por isso é importante buscar ajuda. Tá bom? A verdadeira fé sempre é autêntica na prática. Tá bom? Nunca só na aparência vazia. Quantas pessoas nós vimos falar que tem fé, mas a gente consegue enxergar através do discernimento que é vazia. Por quê? Porque só fala que tem fé e não se mexe, não se move, não faz nada, não ajuda nada, não estende as mãos para ajudar ninguém. E quando você vai falar de Jesus para ela, ela fala assim, ó, tá bom, eu sei quem é Deus, eu já reconheço Deus, tá? Então, você vê que a pessoa ali tá cega espiritualmente, infelizmente. Então, nós precisamos gerar uma fé sincera, genuína e prática. É isso que nós precisamos fazer, tá bom? É isso que nós precisamos fazer. Reconhecer a autoridade de Jesus e a soberania dele. Jesus é poderoso. Jesus é poderoso, o nome dele é poderoso. Através do nome dele é que nós instruímos, damos palavras proféticas, curamos, libertamos os demônios todos. A cura que as pessoas recebem é através do nome de Jesus Cristo. Porque todo aquele que dizer em nome de Jesus seja curado, quem declara em nome de Jesus e quem recebe a palavra, se crê no nome santo de Jesus, recebe a cura. É a fé? A fé é cura. Entende? Então, que nós possamos continuar produzindo frutos dignos de Deus, dignos de que Deus nos olhe e se alegre com o que nós estamos gerando e alimentando as pessoas, tá? Porque lembra que eu falei ontem, o fruto, se ele ficar na árvore, então você é a árvore, você está gerando fruto. Se o fruto ficar na árvore, o que acontece?
o fruto apodrece. E depois de podre, ele seca e cai. É igualzinho a gente, presta atenção. Se você não buscar, você vai ser igual o fruto. Vai apodrecer. O que é apodrecer? Começar a fazer coisas erradas, ser igual os ímpios, andar pelos caminhos que não são os caminhos certos, vai viver no mundo, vai viver em pecado, aí vai secar. Vai secar espiritualmente e vai cair. Então, ou seja, a queda do homem. Vamos gerar. Vamos desejar gerar cada vez mais frutos em nome de Jesus e viver com responsabilidade, tanto na terra como na vida eterna, que é o que nós estamos buscando, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então, para fechar, antes de orarmos, você tem reconhecido a autoridade de Jesus na sua vida? Eu tenho, todos os dias. Reconhecido a autoridade de Jesus. A sua fé, como ela está hoje? É uma fé verdadeira ou é uma fé só de aparência? Você vai no culto? Só por ir, porque todo mundo vai, aí você quer ir também para mostrar para a comunidade ali, para sua família que você também vai. É só de aparência? Ou é uma fé verdadeira? Você vai por amor, para receber a palavra, para se encher. E tudo bem se chegar um tempo de você sentir que a palavra que você está recebendo não está te enchendo mais. Não é a palavra, é a maneira como ela está sendo entregue. E aí você começa a desejar mais, e você quer ir mais fundo. E você quer andar mais umas milhas, porque você quer ir mais profundo. E isso aconteceu comigo. Entende? Aconteceu comigo e pode acontecer com você. Como assim? Você deve estar se perguntando. Então, eu fazia parte de uma igreja. E eu me alimentei muito dessa igreja. E essa igreja me ajudou muito a crescer até um ponto. Depois eu não conseguia mais me encher. Porque eu queria ir mais. Eu queria ir além. Porque eu comecei a desejar viver e ver tudo que Jesus falou que nós teríamos autoridades para ver e viver. Águas mais profundas. Buscar o avivamento. Servir completa. Servir de maneira completa. Impor as mãos sobre pessoas. Orar, curar, libertar. Na autoridade do nome de Jesus, operar sinais e maravilhas. Então pode acontecer com você. Entende que pode acontecer que onde você está hoje, pode chegar um tempo que você deseje mais profundo. Então o que aconteceu comigo? Aí eu saí daquela igreja e fui buscar um lugar que me alimentava da forma como eu queria, maior. Então não se culpem. Não se culpem. É o Senhor te chamando porque Ele quer te encher mais. Porque nós estamos vendo aqui que tem lugares que vai te dar só até um limite. E se você quer crescer, você tem que andar mais uma milha. Não é? Como eu sei que é uma fé verdadeira, quando você sente paz. Quando você consegue acreditar naquilo que você fala. Quando você vive o que você fala. Quando você vive aquilo que você busca na palavra. Se você lê o Evangelho e crê no Evangelho, você tem que viver o Evangelho. Porque se você lê o Evangelho, gosta do que lê, mas não vive o que você lê, então a sua fé não está sendo verdadeira. Entendeu? É essa forma. Quando você vive o que você lê, você crê, então você vive. Tá bom? E aí você é transformada. Cada dia mais. Por isso é tão importante nós sempre vigiarmos as nossas atitudes e o estilo da nossa vida. Tá? Imagina você, ó, como que pode uma autoridade aqui na Terra
uma autoridade espiritual, um pastor, por exemplo. Como que pode um pastor? Ele tem uma igreja, aí ele vai lá, ele lê a palavra, ele fala da palavra, ele lê tudo que está escrito, e aí na casa dele ele é como? Ele grita com todos, ele agride os filhos, ele não respeita a esposa. Está fora da presença de Deus. Está fora. Porque precisa viver o que fala. Entende? É forte isso, né? É tão forte como falar da Santa Ceia. Mas é uma verdade que precisa ser dita. Por quê? Porque quando as escamas dos seus olhos começar a cair, o Espírito Santo vai começar a te mostrar. E aí você vai começar a ver coisas que você não queria ver. Mas o que é isso? É o Espírito Santo falando para você, ó, eu te quero para mais. Você pode ir mais. Você consegue ir mais além. Tá bom? É sobre isso. É praticar o que a palavra de Deus traz. Então, se nós somos um vaso e nós precisamos ser cheios, nós precisamos ser cheios todos os dias. Não tem oração que a gente fala, nos molda, molda, Senhor, nos molda com as suas mãos, assim como um oleiro molda um vaso de barro, me molda, me faz ser como o Senhor deseja que eu seja. Eu oro assim. É porque então eu tenho uma fé que me faz ter a certeza que Deus vai me moldar como Ele quer me usar. E eu tô pronta para aceitar, mesmo que isso me custe algo mais do que o que eu já dei. Entende? Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada. Tem mais alguma pergunta? Eu sou batizada na Adventista do 7º dia e onde eu moro não tem. Posso frequentar outra? Sim, irmã. Se for a palavra de Deus diante da verdade, sim. Porque Deus é um Deus só, não é verdade? Deus, desde que fale daqui, ó, da palavra, das escrituras, que é a verdade, sim. Então você pode visitar uma outra igreja. E aí, antes de você ir, você senta, antes de você ir, você ora e pede ao Espírito Santo. Espírito Santo. E você fala exatamente como você escreveu aqui para mim. É isso que Deus quer que a gente faça. Que a gente seja de verdade. O Senhor sabe que eu sou batizada na igreja, né? E aí você fala o nome da sua igreja, conversa com o Senhor assim. E aqui onde eu moro não tem dessa igreja. Então eu vou visitar uma igreja. Eu gostaria que o Senhor me direcionasse, que o Senhor me mostrasse qual igreja eu devo ir e eu vou. E aí eu gostaria que lá o Senhor falasse comigo, que o Senhor me trouxesse uma resposta de confirmação. Se o Senhor quer que eu esteja lá. Então, mas como que eu vou saber se é para eu ir naquela? Porque você vai sentir paz. Se você começar a pesquisar as igrejas do seu bairro ali, mais próximo de você, se você sentir paz através do que você vai buscar de informação ali na internet ou nas redes sociais, então, se aquela paz, depois de uma oração, continuar sendo paz, você vai. Agora, se você tiver dúvida, não é para ir, porque o Espírito Santo não está te confirmando, o Senhor não está te confirmando. Tá bom? E aí você vai, se assenta e ouve a palavra. Sabe o que é isso que eu estou falando? Ouvir a palavra? É ouvir a palavra. Não é ficar olhando para as pessoas em volta e nem reparando a roupa que tá, o que a pessoa está fazendo. Não, é ouvir a palavra. Para você entender se aquela palavra que está sendo dita em espírito e em verdade. Se não tem fogo estranho. Tá bom? É isso. O Senhor pede posicionamento, nós precisamos buscá-lo o tempo todo, todo dia. Nós não podemos ficar afastada de frequentar um culto, de frequentar uma igreja. Nós precisamos ter uma igreja, estar entre pessoas.
Por quê? Porque é entre pessoas que nós vamos ser testados da nossa fé. É entre pessoas que nós vamos poder agir através da nossa fé, ajudar a pessoa, ser ajudado. Não é dentro de casa. Dentro de casa a gente não consegue deixar o Espírito Santo usar como ele quer usar cada uma de nós. Sinto uma frieza na igreja que eu congrego atualmente. Posso falar com o pastor a respeito do que estou sentindo e posso dar alguma sugestão? Sim, com muito respeito. Com muito respeito. Você deve marcar um horário, né? Provavelmente eles atendem com horário marcado. Você deve procurar falar da sua frieza espiritual. Antes de falar com o pastor, você ora a Deus, chama o Espírito Santo para que você esteja com o seu coração quebrantado e humilde, porque você vai estar diante de uma autoridade, que é um pastor, né? E que você possa ouvir com humildade o que ele vai dizer, porque pode ser que ele diga não, você está errada. Mas aí você sabe que você não está errada. Um exemplo, tá? Mas ele fala que você tá. Aí, minha irmã, aí você ora para o Espírito Santo te dar um direcionamento do que você deve fazer. Tá bom? Porque se você, conhecendo a verdade, leva uma sugestão para melhorar a igreja, por que ele não aceita? Existem muitos pastores que não aceitam que ninguém da sua congregação, sendo membros, tenha mais conhecimento do que ele. E aí pode gerar uma contenda, um desconforto. Espírito de Saul. Temos que tomar cuidado, tá bom? Saul não aceitava ninguém ser mais do que ele, porque ele tinha medo de perder o trono. Por isso nós precisamos ter conhecimento da palavra, tá? Mas faça isso. Por quê? Porque se tá te incomodando, é o Espírito Santo que tá pedindo para você buscar um conhecimento, porque eu acredito que o mover do amor de Jesus, com tudo que você tá ouvindo, com tudo que você tá buscando, né, que não é de hoje que você acompanha o ministério, tá te incomodando para que você busque mais, para que você se aprofunde mais, tá bom? Mas faça isso sim. Fala para ele do que você sente, sugere, quem sabe ele aceita. Se for para melhorar, né? Para trazer uma melhora na vida de outras pessoas. Só que saiba você que se você estiver levando, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos lá, dou um exemplo aqui. Você gostaria que na tua igreja tivesse um departamento de cura e libertação. Um exemplo, tá? Ou um momento que durante o culto houvesse um culto de cura e libertação. Se esse pastor não tem conhecimento sobre libertação, ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Só se ele aceitar que alguém que tenha conhecimento faça isso no lugar dele. Mas ainda assim ele vai deixar que faça ali no secreto. Ele não vai deixar que isso aconteça ali num culto normal. Entende? Então tem muita coisa que nós precisamos ir com muita honra e respeito diante da autoridade. E aí ele é uma autoridade. Então se o que ele pensa, se o que ele quer continuar elevando ali na congregação, se aquilo não te fizer bem mais, então você precisa orar e pedir direcionamento do Espírito Santo para que você encontre aquilo que você está buscando aqui na terra. Tá bom? Mas nós precisamos sim estar sempre dentro de uma igreja, tá? Deixa eu ler aqui o outro. Lembrando que quando vamos em uma igreja que não autoriza visitar outra, precisamos honrar a liderança que estamos e conversar com seus líderes antes. É isso mesmo. Nós precisamos honrar a liderança que está ali dando a cobertura espiritual para a nossa vida naquele momento, tá? Porque se a tua igreja não deixa você conhecer outra igreja e você está fazendo uma desonra,
Então, eu não sei como funciona a adventista, então você procura saber, a irmã que comentou da adventista, né? Se eles permitem que você conheça outra, então você procura saber, tá? Porque se eles não autorizam, aí você não deve ir, tá? Obrigada, viu, irmã Marley? Muito bem lembrado. Você não deve ir, tá? Por quê? Porque você está debaixo de uma lei. Nós já falamos sobre isso aqui, tá? Por que não deixar visitar outra igreja? Busque conhecimento, busque a verdade te libertará. Sempre. A verdade vai nos libertar sempre. Deixa eu ver. A frieza é como a igreja, não é comigo, só observa. A frieza é com a igreja, não é comigo. Entendi. Entendi. Porque só lê, tem igreja que só lê o que está escrito e acabou. E não tem uma explicação, não enche. Já vi lugares assim. Pode ser que você esteja querendo dizer dessa forma, né? Mas é isso. Que nós possamos sempre buscar todo o direcionamento na presença de Deus e nunca pelo que as pessoas acham ou pensam, mas sim é entre você e Deus. Sentiu paz é a resposta que faz, que é para você ir. Não sentiu paz, vai buscar, vai se acertar, vai conversar com quem precisa conversar para que você faça tudo em paz, para que aquilo não te perturbe, para que você não faça nenhum ato de desobediência a nenhuma autoridade espiritual, principalmente a Deus. Tá bom? Vamos orar? Vamos pedir para o Senhor pela nossa obediência diante dos mandamentos dele, pela cura da nossa alma, né? A obediência a obediência é tudo. Pronto. A obediência é tudo. A obediência eu vejo ela como sendo o primeiro em tudo, porque através da obediência a gente consegue ter a disciplina e todos os outros princípios que nós precisamos, tá? Tudo aquilo que te traz medo não vem de Deus. Porque o medo vem dos demônios que te intimida para alcançar algo novo. Toda vez que você for subir de nível espiritual, na maioria das vezes você vai sentir medo. Mas saiba que o medo são os demônios te intimidando para que você não dê o passo. Repreende todo o medo da sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos, estende suas mãos ou coloque no seu coração, como você quiser. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu agradeço ao Senhor por mais uma manhã da sua santa presença, onde nós podemos estar juntos aqui com o Senhor, meditando na sua palavra, buscando conhecimento, trazendo mais luz para a nossa vida, também para a nossa casa e em todos os lugares onde nós pudermos estar. Eu consagro ao Senhor esse ministério, declaro que o Senhor tem total liberdade de agir através da minha vida, para levar a verdade da palavra do Senhor. Eu peço pela vida de todos que estão aqui presentes agora, peço que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus, que o Senhor proteja-os durante todo o dia de hoje, no trabalho, nas responsabilidades que cabe a cada um, nos serviços de casa. Protege, Senhor, em nome de Jesus, cada um de nós, ao sairmos da nossa casa, andarmos pela cidade. Protege-nos, Senhor, contra todos os perigos. Dai-nos, Pai, o livramento de situações que nos colocariam em perigo, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor envie anjos de proteção na casa de todos, na casa de cada um de nós. Anjos de alta patente que protegem o ambiente, que transformam o ambiente através da presença doce e suave do seu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Pai, nessa hora nós pedimos ao Senhor que nos ajude, nos ensine, em nome de Jesus, a sermos mais obedientes. Ensine-nos, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais. Que os nossos olhos possam começar a entender como é importante sermos obedientes diante da verdade da palavra do Senhor.
É uma transformação na nossa vida quando o Senhor entra, quando o Senhor toma o seu lugar de honra na nossa vida, e nós te damos liberdade para isso agora, Pai. Em nome de Jesus, toma o seu lugar de honra na nossa vida. Transforma em nós tudo que precisa ser transformado. Organiza todas as coisas que estão fora do lugar. Nós queremos ser forjados na presença do Senhor. Nós desejamos viver uma vida de paz, uma vida de prosperidade, onde nós possamos ver a prosperidade da paz dentro da nossa casa, a prosperidade da união, do amor, prosperidade, Senhor, de saúde, mas que principalmente, Pai, a prosperidade do seu amor seja cada dia maior dentro do nosso lar, porque nós aprendemos, nós entendemos que o Senhor sempre deve estar em primeiro lugar, acima de todas as coisas materiais, acima de qualquer pessoa, o Senhor vem em primeiro lugar. E depois todas as outras coisas e as outras pessoas. Nós não devemos inverter a ordem, nós já sabemos disso. Ajuda-nos, meu Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos a sermos mais obedientes. Nos repreenda quando for necessário, para que nós possamos rapidamente nos arrependermos do pecado cometido ali naquela hora e buscar cada dia mais não errar. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Que a nossa mente possa estar sendo forjada todos os dias na presença do Senhor, quando cada uma de nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra, tentando entender, meditar, como isso nos traz paz, Senhor. Usa-nos como é a Tua vontade. Alinha, Senhor, os planos que nós fazemos com os planos do Senhor, porque é os planos do Senhor que prevalecerão na nossa vida, e nós precisamos entender que é o Senhor que sabe das coisas, que nós não podemos fazer nada pela nossa própria força, que tudo aquilo que nós fazemos pela nossa própria força dá errado, nos traz prejuízo, nos traz o atraso das promessas do Senhor. Nós queremos ser obedientes, Pai. Nos ensine. Nós te damos total liberdade para que o Senhor nos ensine, nos repreendendo. Porque nós sabemos que tudo que o Senhor nos faz, até a repreensão, é com amor, porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo seu amor por nós e por tudo que o Senhor deixou para que nós pudéssemos ler, meditar e buscar manter a nossa salvação. Esse é o maior desejo do nosso coração, vivermos na sua santa e gloriosa presença. Obrigada, meu Deus. Abençoe os nossos filhos, os nossos esposos, abençoe as esposas, Pai. Abençoe a nossa parentela. Que nós possamos ser luz na vida de todos. Que nós possamos derramar do seu óleo e do seu amor na vida de todos. Para que o seu Espírito Santo haja, não só na nossa vida, mas na vida de todo aquele que desejar conhecer o Senhor. É isso que nós te pedimos na manhã desse dia de hoje. É nisso que nós cremos, Pai. Que o Senhor age em nós quando nós abrimos o nosso coração. E em nome de Jesus nós te agradecemos pela tua gloriosa presença. Podemos sentir o peso da tua presença agora, Pai. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito aqui todos os dias. Cura, Senhor, toda enfermidade. Que toda mente acelerada cai por terra agora em nome de Jesus. Que toda pressão alta por causa da ansiedade saia agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que as suas mãos serão bênçãos. Eu declaro que nas suas mãos agora está sendo derramado o fogo do Espírito Santo. E as suas mãos, nesse dia de hoje, será uma bênção maior do que nos outros dias, para abençoar a vida das pessoas, orando por elas, intencionalmente,
no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada a cada uma de vocês que com muito amor, com muito respeito por Jesus, vem buscar a palavra, a verdade, né? Vem buscar o posicionamento na presença do Senhor. É maravilhoso o que Jesus faz na vida de cada um de nós, todos os dias, todos os dias. O que nós precisamos? Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos buscar ajuda quando nós não conseguimos buscar sozinhos e deixar que o Senhor nos trate todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã, em nome de Jesus. Tchau.